Bom, minha gente, vamos começar então a nossa, a nossa apresentação aqui do grupo de pesquisa. E a apresentação de hoje ficou a meu encargo e eu vou abordar com vocês um tema que tem me instigado bastante e que vocês já vão entender a razão da abordagem a partir da minha fala com essa apresentação que eu preparei para vocês. Eu tenho dedicado uma atenção especial a entender o fenômeno da nova economia, o que alguns autores chamam de economia de plataforma e também como é que se dá a tributação sobre este fenômeno. E intrigou e intriga, atendendo alguns clientes, a questão de se definir exatamente qual é a receita das empresas, dos negócios que se valem da economia de plataforma, especialmente porque existe muita desinformação, muitas dúvidas. E aí, eventualmente, pode-se estar tributando menos ou mais a depender da interpretação que vá se dar. Então, é importante entender o fenômeno, e a minha proposta é essa aqui com vocês. Primeiro, entender o fenômeno, entender do que a gente está falando em termos de economia de plataforma, para depois a gente poder falar de tributação e entender como é que se dá a incidência das regras da tributação, sobre a receita dos negócios, certo? Então, essa é a minha proposta aqui. O que eu compartilho com vocês com muito orgulho e dentre os nossos membros aqui do grupo, vários participaram do trabalho realizado no semestre passado e que tem como fruto o e-book que a gente vai divulgar em breve. Estou apresentando em primeira mão, essa é uma capa provisória, provavelmente não vai ser esse o layout, a gente está ainda ajustando, mas como eu não aguentava aqui a ansiedade de dividir com vocês, eu estou compartilhando o resultado das nossas pesquisas do grupo de pesquisa aqui da URGS, que é a publicação de um e-book, uma obra coletiva, coordenada por mim e pela Priscila Anselmini, que a, está realizando estágio de pós-doutoramento aqui na universidade sob a minha orientação, e junto com vários colegas, e registro aqui em especial o meu agradecimento público ao Maceno Lisboa, foi incansável no trabalho, na ajuda, na, na organização desta obra. Sem a ajuda do Maceno e de todos os convites que ele conseguiu fazer, a gente não teria chegado a este resultado. Então, estou compartilhando aqui, em breve ele estará disponível de forma gratuita, o que é bacana, né? Vai ser totalmente grátis a divulgação. Eu vou compartilhar o link e depois vocês baixam gratuitamente, todos os membros, e para quem vocês quiserem compartilhar, porque a ideia do grupo é essencialmente disseminar o conhecimento, as discussões do grupo por meio desse trabalho, publicação no formato eletrônico. Não poderia deixar de ser, né? Se a gente está falando de economia 4.0, a gente não utilizar de uma ferramenta eletrônica. Por isso, compartilho agora esse e-book que eu vou divulgar em breve, então fiquem atentos aí que logo divulgarei o link. E especialmente porque a minha colaboração para esta obra coletiva, que é fruto do trabalho de vários professores, vários articulistas que contribuíram, mas a minha contribuição para este trabalho é exatamente o tema que eu vou apresentar agora. Então, o artigo ele está mais desenvolvido, ele está mais longo, e para caber dentro do espaço aqui dessa apresentação no nosso grupo de pesquisa, eu resolvi sintetizar algumas ideias e compartilhar com vocês aqui. Então, quem tiver mais curiosidade pode acessar o artigo na íntegra no e-book. E eu começo aqui falando com você sobre economia de plataforma, né? Tentando contextualizar do que a gente está falando, né? Eu peguei um dado aqui da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico dizendo que em 2015, vejam, foi o site da Abicom falava que chegará um montante de 185 bilhões. Em 2022, o crescimento vem sendo anotado, e em 22
foram 169 bilhões faturados. Então, a gente está falando de um segmento bastante expressivo. Partindo da ideia de que a gente cada vez mais trava relações por meio mediado por plataformas, seja consumindo bens ou serviços, isso é bastante expressivo. E talvez esse dado possa estar subavaliado na medida em que a Associação Brasileira deve estar computando, tabulando dados de players nacionais. E, obviamente, não se tem aí a dimensão de consumo em plataforma de players internacionais, consumos que são feitos em plataformas sediadas e hospedadas em outra jurisdição que não a brasileira. Então, mas apenas tomando esse número como a nossa referência, a gente já dá conta do que a gente está falando, né? É bastante dinheiro, é muito expressivo o volume de transações realizadas no comércio eletrônico. E aí, pessoal, o que que a gente tem aqui como referência, né? Como é que era a até o surgimento das plataformas, né? E eu pego aqui uma rua icônica em matéria de comércio no município de São Paulo, bastante conhecida, né? Todo mundo já ouviu falar, ou talvez alguns já tenham até frequentado a 25 de Março, que é uma rua e que você pode achar de tudo naquela pequena via pública. Digo pequena porque, em termos de extensão, ela não é tão grande, mas ali concentrado tem um volume enorme de comércio. E aí, no mundo analógico, né, como é que se davam as transações? Qualquer um de nós que, na condição de consumidor, precisa buscar um serviço ou um produto, a gente se socorria do comércio tradicional, de um estabelecimento identificado, onde eu ia buscar lá o meu serviço, o meu produto. E como é que eu chegava lá? Eu dependia de indicações, informações, referências. E aí, por vezes, essas transações, elas não eram concretizadas com tanta fluidez. E aqui no artigo eu exploro com mais calma, né, um paradigma econômico da, especialmente da análise econômica do direito, né, que é trazido à tona especialmente na obra de Ronald Coase, em que ele fala que as trocas voluntárias, esse paradigma da economia, né, elas são dificultadas ou facilitadas a depender dos custos de ir a mercado, que depois veio a se popularizar como uma expressão chamada custos de transação. Então, para eu ir até aquela rua, para eu descobrir naquela rua qual é o endereço que tem o produto que eu estou buscando, vejam quanto custo a gente já está falando aqui. E quando a gente fala de custo de transação, a gente não está falando necessariamente de moeda, pecúnia. Pode ser o tempo despendido, o gasto com o custo de oportunidade, até mesmo, né? Deixei de comprar hoje porque eu não sabia exatamente qual era o endereço, qual era a informação, e eventualmente eu posso ter deixado a oportunidade de comprar com uma cotação da moeda, eventualmente pensando no importado, né, mais vantajosa. Então existem vários custos de ir a mercado. E esses custos de ir ao mercado sugeriam, na época para Coase, que pudessem algumas trocas serem realizadas dentro de uma estrutura hierarquizada que ele chama de firma, e que nós, na linguagem jurídica, vamos chamar de empresa, né? No linguajar jurídico, especialmente em tradição aqui da jurisdição brasileira. Coase ele apontou e lançou essa ideia. Olha, existem custos e que isso determinam se a gente vai fazer as transações no mercado, em trocas voluntárias livres, ou a gente vai fazer numa estrutura hierarquizada, organizada. Então aqui tem um discrimen aqui para a gente estabelecer onde é que essas trocas se darão de forma mais vantajosas, fluídas e que agreguem maior bem-estar aos envolvidos. E durante muito tempo, se imaginava uma tendência de aglomeração, unificação de estruturas em torno de firmas, porque isso
em tese, reduz os custos de transação. E aí se chegaria ao ponto de quase todas as transações e todas as trocas serem realizadas dentro de uma única e grande firma. E aí Coase também alertava, né? Não, eu não imagino que isso vá acontecer porque também há um custo de organização dessas firmas. E isso talvez encareça, isso talvez burocratize, isso talvez impeça o agigantamento dessas estruturas. O que que a gente vê com o surgimento das plataformas? Que o custo de ir ao mercado foi reduzido drasticamente. Então, pensem no mundo analógico, né? Eu descobri que na 25 de março a, é colocado à venda lá um produto e só lá é possível comprar. O que que eu teria que fazer na versão 2.0, 3.0 da economia? Eu deveria contatar uma pessoa, um distribuidor, um comerciante que pudesse comprar e fazer chegar até a mim, que estou aqui sediado em Porto Alegre, no sul do Brasil. Ou eu tomaria um ônibus, tomaria um carro ou um avião, me dirigiria até o município de São Paulo, para então lá fazer essa troca, fazer essa transação diretamente na rua onde eu descobri essa venda. Então vejam a complexidade que é para concretizar uma mera transação. Imaginem que eu preciso de um componente do meu celular. Imaginem, uma coisa super singela para poder fazer ele funcionar. Eu preciso de um componente. Eu sei que lá na 25 de março tem esse vendedor desse componente. Olha o quanto de custo nós agregamos aqui para que eu possa fazer essa aquisição desse pequeno componente. Agora, o que que a gente tem com a transição para o mundo da economia de plataformas? Eu diminuo drasticamente o custo de descobrir esse fornecedor, esse vendedor, porque eu vou ter num marketplace, num local, que é essa plataforma, a busca concentrada de pessoas que estão oferecendo coisas. Então, eu comprador, eu consumidor, eu acesso essa plataforma e coloco componente XYZ. E aí, a plataforma, por meio da tecnologia desenvolvida, que não é simplesmente um site da internet. Alguns diriam, mas professora, a vendas por site já existem há muito tempo, isso não é novidade. Sim, é verdade. Mas o que que a plataforma agrega de diferente? Por que que ela se tornou uma grande referência em termos de comércio? Para reduzir efetivamente custos de transação. É a tecnologia embarcada. A plataforma consegue fazer com que a tua experiência de usuário, de consumidor, seja a mais rápida possível, porque ela tem o maior interesse em conectar você que está buscando o componente do celular e o vendedor lá que vende é uma agulha no palheiro. Ele vende uma pecinha que não interessa a grande massa de consumidores. E como é que antigamente esse camarada tinha que fazer para se tornar conhecido, para anunciar seu produto? Pagar um caro comercial nos veículos tradicionais de comunicação. Então, eu teria que pagar um anúncio na TV, no rádio ou na mídia impressa, anunciando: olha, eu sou vendedor, a minha empresa fica na 25 de março, eu vendo componentes de celular. Imagina o custo que é para fazer esse anúncio, para divulgar esse produto e a probabilidade desse anúncio chegar àquele que estava interessado em comprar essa peça. A gente vejam como uma série de relações e interações são alteradas drasticamente por meio da economia de plataforma. O vendedor, ele acopla a plataforma e ele ganha com isso uma vitrine, mas que não é simplesmente uma vitrine num shopping, num, numa galeria, num mall, como ali na 25 de março, que tem um dos maiores fluxos de consumidores do país. E eu peguei de forma metafórica, que é 25 de março, para ilustrar. Eu estou falando de uma das grandes, de um dos maiores espaços de comércio a céu aberto no Brasil.
mesmo que eu tenha lá uma vitrine bem localizada, bem atraente, ainda assim eu estou expondo para uma gama pequena de pessoas, comparativamente com o universo que são os brasileiros todos. E dentro dessa gama de pessoas, muito provavelmente aquelas pessoas que estão transitando ali não têm interesse nesse componente que eu estou vendendo. Então veja só, eu comprei um espaço na 25 de março, bem movimentado, tem uma vitrine muito boa, que tem uma boa visibilidade, mas ainda assim eu não tenho a perspectiva de fazer muitas vendas na medida em que eu estou anunciando para talvez pessoas que não têm interesse no meu produto. Agora vejam como muda completamente quando eu ingresso numa plataforma. Eu acoplo a minha venda na plataforma, a plataforma vai como se fosse uma vitrine, só que ela não vai expor para todo mundo. Aí é que está o grande lance e é onde a economia de plataforma traz uma disrupção. Ela, por meio da inteligência desenvolvida, da tecnologia embarcada, ela consegue ser assertiva na publicidade e oferecer o produto certo para a pessoa certa. Então, o usuário, agora eu, enquanto consumidor, ingressei numa plataforma e digitei: preciso da peça chip XYZ do celular ABCD, ano, marca tal. E aí, a plataforma, por meio do seu algoritmo, vai trazer quais são os melhores preços dos melhores fornecedores com o melhor prazo de entrega. Tudo isso de forma hierarquizada para que eu possa escolher. Vejam, não facilita muito. O meu tempo de pesquisa durou poucos segundos, o tempo de exposição desse vendedor foi milésimos de segundos, ele gastou energia apenas para vender para quem está interessado em comprar, e com isso a gente viabilizou uma transação. Então tá, me interessei, vou fechar a compra. Coloco os meus dados, forneço ali as informações para aquisição, onde vai ser entregue no destino. E essa plataforma agora vai informar ao vendedor que esse produto tem que ser entregue no meu endereço. O que que a plataforma fez em essência? Ela fez venda? Não, ela não faz a venda. Ela não vende nada a rigor. A plataforma ela apenas é o espaço de intermediação. Ela conecta, ela aproxima vendedor e comprador. Então, é como se a gente pudesse usar uma metáfora, a plataforma é um corretor de imóveis. A gente pegar ali o mercado imobiliário, que para alguns é mais fácil entender, uma plataforma, um marketplace, é como se fizesse às vezes de um corretor de imóveis. Ele tem o desejo de aproximar comprador e vendedor, e fazendo com que essa aproximação seja viabilizada, ele é remunerado. Enquanto não houver a transação, enquanto não houver essa intermediação, ele não recebe nada. Então, não há interesse em dificultar as transações, pelo contrário, o incentivo está alinhado para que ocorra o match, ocorra a transação. Então, percebam como é interessante o mecanismo criado pela tecnologia. Isso facilita muito as transações, isso viabiliza demais e democratiza especialmente o espaço. Porque voltem ao exemplo lá da 25 de março, que é um mercado popular, um comércio popular, né? Não estou falando de nada sofisticado. A pessoa, por mais bem interessada que estivesse, locando uma sala comercial, um espaço comercial lá, ainda assim isso não seria garantia de vendas. E vamos combinar, né? Não é fácil para um pequeno vendedor, um pequeno comerciante, de cara comprar, alocar um espaço na 25 de março. Então, quando a gente conecta um pequeno negócio a uma grande plataforma, a gente está dando espaço para que ele tenha uma chance de vender. E vender significa ter uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de sustento para sua família e para todo o entorno. Então, o potencial social e econômico que tem é brutal, é fantástico. E aí vem a seguinte questão. Bom, agora entendi, né? Tá muito bem, tá bem explicado, entendi como funciona a economia de plataforma. Agora vem a pergunta dos chatos da tributação. Como é que tributa isso? Porque imaginemos que a transação do vendedor para o comprador tivesse se realizado na 25 de março.
tá? Diretamente. O que que ele teria que informar? Ele emitiria um cupom fiscal com o valor do produto. Esse cupom fiscal já faz ali o destaque do ICMS, por óbvio, imaginando que ele está vendendo uma mercadoria, né? Então tem que fazer o destaque do ICMS. Essa receita é reconhecida na contabilidade, e aí, a depender do regime de tributação, se ele está no regime do simples, do lucro presumido, do lucro real, ele vai informar aquela receita e fazer a apropriação dos tributos compatível com aquela receita, porque a gente não está falando de nenhum intermediário. No entanto, as plataformas elas precisam ser remuneradas. E como é que elas são remuneradas via de regra? Via de regra, a remuneração se dá por meio de uma taxa, de uma comissão cobrada por cada transação. Em cada transação é exigido uma fatia, um percentual, pela plataforma por ter viabilizado aquele negócio. Voltando ao exemplo lá do corretor de imóveis. Se numa venda de um imóvel a gente tem lá, suponhamos, 100 mil, imaginando que a comissão de corretagem seja 6%, então a gente está falando aí de 6 mil reais. O que será oferecido à tributação não são os 100 mil por completo, a gente desconta, retira os 6 mil de comissão de corretagem. Isso tudo normatizado, isso tem norma, inclusive, permitindo que se faça essa dedução da comissão de corretagem, porque isso não é, riqueza apropriada pelo vendedor, muito menos isso se incorpora no patrimônio do comprador. Essa é uma fração da transação que remunera quem intermediou, quem conectou, certo? Então, essa é a lógica por trás da tributação dos corretores imobiliários de um modo geral. E na plataforma é diferente? Por regra, não deveria ser, porque a função é a mesma. A plataforma ela intermediou. E por intermediar, ela estabelece, afinal de contas, ela desenvolveu a tecnologia, ela se tornou bem posicionada no mercado. Existem várias plataformas de venda pelo Brasil. Muitas são conhecidas, eu não preciso nem nomeá-las aqui. Não vou fazer propaganda de graça para nenhuma. Então, as plataformas são conhecidas. E quanto mais conhecida, quanto melhor for, quanto maior a variedade de a gama de oferta, melhor para a plataforma, concorda? Então é interessante para a plataforma ela ter a solução para tudo, desde a tainha até o drone, desde peças de automóvel até a, a maquiagens, livros, etc. Quanto maior a chance de satisfazer o consumidor, maior o consumidor vai, mais chance tem do consumidor retornar para aquela plataforma e se fidelizar a ela, porque ele teve uma boa experiência, ele pesquisou, veio exatamente o que ele queria e chegou no prazo certo. Basicamente, esse é o modelo de negócio das plataformas. Então, ela tem interesse em vender, vender mais, intermediar essas vendas. Então, e por ter competição, existem várias plataformas, ela não pode cobrar uma taxa abusiva, porque senão, obviamente, as pessoas vão anunciar em outras e talvez abandonarão essa plataforma com uma taxa muito alta. Assim funciona uma economia de mercado, né? Então, isso aqui é interessante para entender o mecanismo, o funcionamento, e a gente agora começar a dar uma examinada com mais cautela na tributação. E aí, quando a gente fala de tributação da renda, especialmente a renda no Brasil, eu compartilho com vocês aqui uma lição do ministro Carlos Veloso, né? Que ele não está na condição de julgador, mas sim doutrinador. E ele trabalhava ali, é interessante entender assim, qual era a discussão do artigo, né? Ele estava falando sobre a tributação de movimentações bancárias. Esse é um tema extremamente tormentoso para a contabilidade, para o direito, porque se não estiver bem documentado, se não houver um cuidado nas empresas e também nas pessoas físicas, é possível que uma mera movimentação bancária, o trânsito de dinheiro na conta, possa caracterizar renda a ser oferecida à tributação. E
o que ele deixa claro nesse texto, e que é talvez algo pacífico na jurisprudência, de que a mera transição de dinheiro no patrimônio da pessoa não significa riqueza nova, riqueza acumulada, sinal de riqueza, como diz o ministro. Então, assim, o que que é realmente a renda, a receita que eu devo apropriar? Aquilo que me assegurou a propriedade sobre aquele numerário. Então, se eu assegurei a propriedade e essa propriedade permitiu com que eu tivesse um acréscimo, uma valorização, um aumento da riqueza disponível, então essa disponibilidade jurídica ela passa a ser passível de tributação. Ah, ah, o importante aqui, trago uma outra lição aqui do professor Ives Gandra, falando sobre o fato gerador do imposto de renda, né? Ele é uma expressão que está no artigo 43 do CTN e fala a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, que implica em acréscimo patrimonial. Isso é o que está escrito no artigo 43 do CTN. E isso precisa ser entendido, incorporado, para que a gente possa dar o tratamento adequado, como acabou acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E agora trago aqui na condição de julgador, né? Se eu trouxe um jurista, agora eu trago o Carlos Veloso, julgador. E neste caso, ele falava exatamente na necessidade de reconhecer acréscimo patrimonial, e não simplesmente entrou na minha conta, saiu. Então, o que que é isso? Por que que entrou? Ah, não, isso daqui é um ressarcimento. O cliente me passou, por exemplo, eu sou advogado, o cliente me passou o dinheiro para eu pagar as custas e eu estou aqui, a guia de custas eu paguei em nome dele, porque eu conheço o funcionamento do site do tribunal, eu paguei as custas em nome do cliente. Eu vou pagar imposto de renda sobre isso? Evidente que não, porque, primeiro, eu não tenho a disponibilidade jurídica, só transitou na minha conta, eu tenho a prova de que para onde foi esse dinheiro e está aqui o destino dele. Isso daqui nunca se incorporou no meu patrimônio. Portanto, não vou tributá-lo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 808, ele trouxe mais uma informação aqui importante, né? Quando se falava sobre a tributação de juros, nas indenizações, nas reclamatórias trabalhistas, né? A incidência dos juros de mora. E o que que o Supremo disse? Olha, essa verba que está sendo paga, ela não é riqueza, que está sendo acumulada, disponibilidade jurídica, acréscimo patrimonial. Ele simplesmente está compensando a mora, o inadimplemento do devedor. E, portanto, não é riqueza a ser tributada. Posição da Suprema Corte. Então, trazendo esses precedentes, agrego também aqui, parece não ter nada a ver, parece que está completamente dissociada a ideia, mas o julgamento da ADI, que tratou da pensão alimentícia, traz uma outra informação, né? Mesmo havendo o incremento da a disponibilidade econômica por parte do alimentado, o alimentante paga a pensão para o alimentado recebe esse dinheiro é dele, ele incorporou isso no seu patrimônio. Então, poderia tributar? Não, porque não há riqueza se atendido os preceitos para a fixação dos alimentos, que é binômio, necessidade e possibilidade, e o arbitramento pelo magistrado na fixação dos alimentos foi parcimonioso. Ele calculou exatamente para atender as necessidades daquele alimentado. Se essa premissa foi cumprida, não se pode falar em riqueza, em aumento da disponibilidade econômica da acréscimo patrimonial, porque aquele valor serviu apenas para atender às necessidades, a subsistência do alimentado. Por isso, o Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional tributar a pensão alimentícia. Estão entendendo, estão conectando aqui as informações que eu estou jogando para a gente poder fechar o raciocínio. E aí, um julgamento bem importante, aqui a relatora, a ministra Rosa Weber, ela vai lá e fala sobre a noção de receita para fins de PIS e COFINS. E ela diz assim, olha, tem classificação contábil. Existe uma classificação contábil, existe uma definição pela contabilidade, mas aqui a gente precisa entender que para efeitos de renda
receita tributável do ponto de vista constitucional, existe uma competência na Constituição que se apropriou de uma palavra e essa palavra tem um sentido que foi conformado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E nesse sentido, deve ser entendido como ingresso financeiro. Olhem bem o finalzinho desse trecho que eu trouxe do julgado da relatoria da ministra Rosa Weber. Ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. Então, é dinheiro novo, é dinheiro que está ingressando, não é ressarcimento. Lembram das custas do advogado que pagou as despesas, antecipou despesas para o seu cliente? Isso não é ingresso novo. Então, é ingresso novo, não é ressarcimento, que ingressa sem reservas ou condições. Então, não ficou ali depositado para eu tirar e devolver dias depois. É disponibilidade econômica do contribuinte. Se atendidas essas premissas, então a gente vai dizer, isso deve ser tributado, isso deve ser ofertado à tributação. E aí a gente vai para a análise do caso concreto. Será que a receita da plataforma tem que ser oferecida à tributação pelo vendedor? Porque o consumidor pagou um valor que está embutido. Quando ele vai lá no site, em qualquer plataforma, em qualquer e-commerce, ele não tem dois valores. Ele não faz assim o pagamento de dois valores, um para o vendedor e o outro para a plataforma. Ele só enxerga, e nós, como consumidores, nós já fizemos isso várias vezes, a gente só enxerga um valor, que é o valor que está sendo ofertado para a venda daquele produto. A gente não sabe exatamente quanto que vai tocar para cada uma das partes envolvidas. E aí vem a seguinte dúvida, né? O que que deve ser informado pelo vendedor? O valor que foi pago pelo comprador ou apenas aquele valor que foi recebido descontada a comissão da plataforma? E aí a lei complementar, a lei 6.404, que é a lei das sociedades anônimas, ela é uma norma muito importante para efeitos de contabilidade. Ela traz uma definição, aqui o artigo 187 fala do DRE, demonstrativo de resultado do exercício. E ali ele traz um conceito sobre o que é a receita, receita bruta e receita líquida. E vejam, não há ali a definição de comissões ou custos de intermediação das vendas, nesta definição do artigo 187. Quando a gente vai olhar o Decreto-Lei 1598, que é a norma que trata do conceito tributário de receita, a gente não encontra uma orientação diferente, é a mesma coisa. Então, a receita compreende o produto da venda de bens nas operações por conta própria, o preço das operações, das prestações de serviço geral, o resultado auferido em conta alheia, que é uma questão um pouco tormentosa que a gente pode abordar na sequência. O regulamento do imposto de renda, no artigo 208, traz a mesma ideia, o mesmo conceito. E aí, a instrução normativa, a gente está descendo, né, do plano constitucional para a norma infralegal, a instrução normativa 1700 da Receita Federal, que traz o conceito de receita bruta. Então, vejam que pelas normas que nós estamos examinando, nos autorizam a chegar à conclusão de que a comissão exigida pelas plataformas não deve ser apropriada como receita do vendedor. Ela tem que ser fragmentada, separada. A solução de consulta, e a Receita vem aqui e dá uma solução de consulta que não fala sobre plataformas, ela fala sobre administradora de benefícios. Então a gente tem aí várias empresas que fazem isso, né? Como Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Transporte, e elas administram, e por administrar esses benefícios, elas cobram uma comissão por fazer essa administração, mas a receita dessas administradoras não é a venda do benefício. O benefício é comprado por quem o adquire e coloca à disposição do seu colaborador lá, do seu empregado. E a Receita esclareceu exatamente isso, fazendo uso das normas que a gente acabou de examinar para dizer que são coisas distintas. Então, quando bem documentado, né, e esse a ressalva que a Receita Federal faz nessa solução de consulta,
veja um trechinho final ali. Os valores arrecadados pela administradora de benefícios que não configurem preço do serviço por ela presta, nem para o qual foi contratada, e que sejam posteriormente repassados à operadora do plano de saúde, que ela está administrando o plano de saúde, desde que amparados por documentação fiscal idônea que comprove o efetivo prestador de serviço, não devem ser computados na receita bruta da administradora. Solução de consulta da Receita Federal de 2021. Uma solução de 2023, mais recente, né, falava sobre o motorista de aplicativo, né, se a plataforma, a empresa que intermedia o transporte de aplicativo, ela deveria ser a recolhedora da contribuição para SEST e SENAT, que são as contribuições lá do Sistema S. Ah, e aí, o que disse a Receita? Olha, na condição de mera intermediadora, ela não deve reter nem recolher essas contribuições. Isso não lhe diz respeito, não faz parte da sua atividade. De novo, é, uma segregação que nós estamos estabelecendo aqui na nossa conversa aqui do nosso grupo. E aí, a Receita Federal, uma solução de consulta de 2017, ela é mais antiga, né? Então, ela vai no detalhamento da subcontratação, que é mais ou menos o arranjo contratual que a gente acabou de examinar. Então, a empresa organizadora de eventos tem, vamos lá, um arranjo parecido. A organizadora de eventos, ela, na verdade, ela não vende quase nada, ela só faz a gestão, a consolidação ali de vários prestadores. E aí diz a solução. Ela pode atuar de duas formas: apenas intermediando o negócio sem contratar nada. Então, ela não atua em nome de ninguém, ela simplesmente diz: olha, a sonorização é do fulano, o buffet é do Beltrano. Eu estou indicando aqui e vocês contratam cada um deles. No entanto, e aí ela detalha aqui na segunda situação, quando ela oferece o pacote, oferecendo isso e passa no seu nome por sua conta, isso passa a ser receita que ela deve ser apropriada. Então, aqui está o cerne da discussão e que faz com que existam autuações e existam ah, interpretações ainda bastante vacilantes e que ensejam a necessidade de alguns contribuintes irem a juízo, porque a Receita entende que, dependendo da forma como é feita a oferta do serviço ou do produto, o intermediador passa a ter que oferecer esses valores à tributação. Trago essa solução de consulta, que é recente, para ilustrar o tamanho do problema e a questão que está aqui por trás. Então, com esse panorama que eu acabei de dar aqui, eu pretendi mostrar para vocês qual é o estado da arte sobre economia de plataforma, quais são as dúvidas que surgem para efeito de tributação e quais são as posições que a Receita tem externado publicamente a respeito do tratamento dessa receita. Alertando, e no artigo eu deixo ainda mais clara a minha posição de que há sim a necessidade de segregar, entender, especialmente por uma razão bem importante, que consiste basicamente em propiciar, favorecer o surgimento de novas plataformas, novos negócios e incentivar. Do contrário, criando-se mais um custo de transação para as plataformas, a gente talvez retroceda naquele caminho lá que a gente falou no início do encontro, que é fazer com que a pessoa tenha que voltar ao comércio tradicional, a dificuldade de achar fornecedores de produtos e serviços, justamente porque o uso da plataforma passa a ser desincentivado. E com isso, eu encerro aqui essa minha parte da exposição e abro aqui um espaço para a gente poder dialogar, para a gente conversar aqui e discutir sobre esse tema.